Gostaria de, para compor a nossa mesa de discussão, a doutora Ana Carolina Rezende, radioterapeuta, o doutor David de Souza, geneticista, a doutora Filomena Marino, patologista, Georgia Menegas, radiologista, Dr. Michael Alvarado, mastologista, Dr. Rafael Calix, oncologista, e doutora Rebeca Heinzen, mastologista. Então, quando a gente fala da temática dos tumores triplo negativo, a gente tem uma doença altamente heterogênea, né, com estadiamentos tão diferentes no mesmo grupamento de doença, geralmente são doenças com uma alta proliferação, que usualmente são sensíveis à quimioterapia, e com alto risco de recorrência até mesmo precoce. E o que a gente vê desses tumores, cada vez mais nos últimos anos a gente vai aprendendo com as novas abordagens de tratamento, que inicialmente, quanto mais agressivo e mais precoce a gente consegue tratar o tratamento, uma melhor sobrevida a gente consegue oferecer às pacientes. Para ilustrar essa temática, a gente traz um caso clínico de uma paciente de 43 anos, branca, casada, 2 filhas com menarca aos 14 anos, um método contraceptivo oral, sem nenhuma comorbidade ou uso regular de medicações e sem uma história familiar de câncer. Essa paciente, em outubro de 2022, ela teve uma autopercepção de um nódulo, e ao exame físico do primeiro profissional que atendeu, foi observada uma palpação nodular, aproximadamente de 2,2 centímetros ao exame físico. A primeira imagem que ela tem nos mostra um nódulo na junção dos quadrantes, da mama direita, com o maior eixo de 1,9 centímetros. Nesse momento, eu queria pedir que a Georgia, se puder comentar, a gente tem dessa primeira imagem, a tua percepção quando a gente tem, ao ver com o ultrassom, se a gente consegue alguma informação adicional até que pudesse sugerir, depois a gente fala também no momento da ressonância, que pudesse sugerir o subtipo de tumor, ou até mesmo alguma característica de agressividade na imagem inicial. Então, quando a gente fala em triplo negativo, né, que é o tumor mais agressivo, assim, de crescimento, o que a gente espera de ver numa imagem da ultrassonografia são nódulos circunscritos, que têm um reforço acústico posterior, mais para hipoanecoicos, simulando quase um cisto mamário. Então, é uma apresentação benigna, vamos dizer assim, na ultrassonografia, que às vezes não se suspeita de um câncer. Diferente, por exemplo, dos luminais, que são cânceres que têm um crescimento mais lento, então eles fazem umas lesões mais espiculadas, irregulares, com alterações desmoplásicas e muito mais suspeitas para nós na ultrassonografia que o triplo negativo. Então, essa é uma diferença que a gente tem que sempre estar, quando está uma paciente jovem, né, com as características tem um alto risco de câncer, paciente mutada, com uma lesão benigna, a gente tem que pensar em triplo negativo. Obrigado. Essa paciente já chegou para a gente tomografada com tomo de tórax e abdômen e cintilografia óssea sem particularidades, e também já com o resultado de uma biópsia dessa lesão, nos mostrando ser caracterizada de um CDI grau 3, com grau 3, com a presença de TILs de 10%. Doutora Filomena, a gente já conversou hoje cedo, né, sobre o TILs, mas eu acho que, diante do cenário triplo negativo e com toda a importância que a gente tem de alguns dados como marcador para a gente estabelecer, até mesmo no futuro, algumas estratégias de tratamento, eu queria que a senhora conversasse com a gente sobre o TILs e também a importância, como é um dado, não digo novo, mas é algo que vem entrando mais na nossa vivência,
alguma coisa que a gente poderia diminuir a heterogeneidade dos resultados do TIOS, né? E até porque a gente ainda não... O que é TIOS alto e o que é TIOS baixo, né? Obrigada até pela pergunta, porque eu sou, quem me conhece sabe, fã dos TIOS, né? Porque você olha para o tumor, você vê linfócitos, né? Aliás, eu tenho aqui o meu colega Rafael, que até tem uma publicação com TIOS, certo? Depois você fala do trabalho. Porque realmente a presença, né, o aporte de TIOS no tumor reflete a ativação imune, mostra que o organismo reagiu, tal, e que pese toda a heterogeneidade da população em termos celulares, aquelas células, a grande maioria normalmente são linfócitos citotóxicos, são CD8 positivo que foram fabricados, vamos dizer, já direcionados para tumor. Então, o tumor que tem um triplo negativo, que tem TIOS muito altos, né? Depois eu entro na questão do... Obviamente que mostra que houve uma boa resposta, enfim. E a gente discutiu de manhã a questão que TIOS muito altos, né, normalmente é uma característica de tumores que faz a gente pensar em mutação de BRCA. Ou então, em outros tumores, mutação de qualquer mecanismo de controle da proliferação celular, né? Então, enzimas de reparo fazem isso, enfim. Né? Então, isso é uma coisa boa. Agora, porque você falou, não faz parte da nossa prática, porque não tem nenhum... ele não é um fator preditivo de nada, né, a rigor. Ele é um indicador, né, que houve uma resposta imune, enfim, e não vai ser usado para isso. E tem a questão de heterogeneidade mesmo, tanto dos patologistas para interpretar, quanto do próprio tumor, né? Porque os tumores podem ser mais ou menos heterogêneos. Aí tem o grupo internacional de padronização dos TIOS, eles têm até um site, eu até faço parte do grupo, né? Um site que é livre, né? Que tem um tutorial. Eu, por exemplo, trabalho com o tutorial ligado, porque assim, para sempre não errar na questão das porcentagens. E é uma variável contínua, na verdade, não é que ou ele tem menos que isso, ou tem mais que aquilo. Você pode ter um cara que tem 15, outro que tem 30, outro que tem 40, outro 80, enfim, tem toda uma gama. Normalmente, quando você fala TIOS alto, não quer dizer grandes coisas, porque você tem que saber qual que é o cutoff que você usou. A expressão TIOS altos veio para justificar aqueles tumores que a gente chama que são ricos em TIOS, que normalmente são mais de 50%, 60% de TIOS no estroma, que fazem, em geral, parte do espectro dos tumores com características medulares, né? Mas, assim, se tem 40, é uma quantidade significativa, tá? Não está aí no grupo mais intermediário, mas é. Então, é essa informação que é relevante. Tem alguns ainda entraves no valor, porque é uma informação prognóstica. Então, tumores que têm TIOS, qualquer tipo, eles têm um melhor prognóstico, exceto os receptores hormonais positivos. Tá? Ele é um indicador que está associado à maior taxa de resposta patológica completa quando você faz mesmo no grupo receptor hormonal positivo. E, no caso do receptor hormonal positivo, tem um dado interessante, porque quando você tem TIOS alto, é um tumor mais agressivo, é o inverso, então. Então, é uma informação também importante, porque se ele é bom para um HER2, se ele é bom para um triplo negativo, ele não é bom, mostra que você tem um tumor que é mais próximo do HER2 e do triplo negativo, provavelmente seu molecular, que não é luminal, e então ele te dá essa informação. Agora, tem algumas coisas, porque nem a hora que você faz a avaliação dos TIOS, você marca uma área tumoral e faz uma média, tá? E, às vezes, você tem todos os tipos de distribuição. Aqueles que os TIOS estão mais próximos da célula neoplásica, aqueles que os TIOS estão mais no meio do estroma, longe. Tá? Tem aqueles que têm uma média de 20, mas tem área que tem 0, tem área que tem 40. Então, tudo isso, provavelmente, mesmo os coordenadores do grupo do TIOS reconhecem que isso pode ser um fator, sim, que pode interferir na interpretação. Então, muito provavelmente, ele sozinho, né, ele tem que ser colocado dentro do contexto. Nesse caso, por exemplo, é um tumor de alto grau, né, pelo todos os indícios, pouco diferenciado, etc.,
e só tem 10% de tios. 10% realmente é muito baixo para o grupo de triplo negativo. Então, a gente já olha para esse tumor, já vê ele com um pouco de desânimo, né? Assim, em relação, falei, bom, provavelmente o prognóstico é pior, né? Do que o grupo todo dos triplo negativos, e também a gente já não vai tão confiante numa resposta patológica completa dentro dele. Desculpa se eu me estendi um pouco. Não está ótimo. Já respondeu outras perguntas até pela resposta patológica depois. Então, o paciente, nesse cenário, a gente avalia ali a imunistoquímica dela corroborando para um cenário de receptores hormonais negativos, HER2 negativo, e um Ki67 de 90%. Nesse momento aqui, com esse estadiamento, para a gente abrir discussão, a eterna discussão do T1C, queria perguntar para a Rebeca como ela encara esses pacientes e quais características, Rebeca, tu utilizaria para uma definição além do estadiamento T1C, para definir se a paciente, estabeleceria para essa paciente se ela iria à cirurgia upfront ou tu discutiria a neoadjuvância? Bom, boa tarde, obrigada, né, Leonardo e o pessoal do CEOF pelo convite, é uma honra estar aqui. Acho que a própria doutora Filomena nos ajudou bastante, né, uma paciente cuja biópsia mostra sinais de agressividade, né, um carcinoma indiferenciado, grau 3, com baixo TIOS. A gente sabe que tem alguns trabalhos mostrando que talvez a gente, no futuro, possa omitir a quimioterapia quando o paciente tiver TIOS alto, mas a gente ainda não tem essa resposta. Uma paciente extremamente jovem com um tumor que a gente, atualmente, ainda é o que mais tememos, assim, né? A gente tem um pouco mais de receio. Então, o que eu penso quando eu vou indicar uma neoadjuvância ou cirurgia upfront como cirurgiã? Vou descalonar a cirurgia. É um tumor, aproximadamente, que daria para fazer uma cirurgia conservadora a depender do tamanho da mama dessa paciente e futura pesquisa de mutação, se vier negativa. Então, talvez não vá me ajudar muito a quimioterapia neoadjuvante nesse cenário. Mas vocês vão descalonar ou não? Então, eu acredito que, para ela, sim, nesse cenário, a neoadjuvância seria melhor. Eu vi ali que no exame físico dava 2,2, no ultrassom 1,9, quase 2. Eu gosto de solicitar ressonância no cenário, principalmente dessas dúvidas se vai para neoadjuvância ou não, porque é o exame de maior acurácia para ver o tamanho da lesão. A Geórgia pode confirmar isso. O exame físico normalmente fala em 10% a 20% na medida da lesão, mas normalmente o exame físico subestima, não superestima. Então, uma lesão palpável de 2,2 centímetros eu levaria para quimioterapia neoadjuvante. E, doutor Alvarado, como é que é a experiência de vocês no seu serviço? My experience in Florianopolis is amazing, except for age. No. So I think I totally agree. It's pretty straightforward at our institution. If it's 2 centimeters or greater, it's neoadjuvant therapy, unless for some reason the oncologist doesn't think that she could do it. And so it would be Keynote for those patients. If it's less than 2 centimeters, there's some data showing that for T1C lesions, that there's about a 14% upgrade with node positivity. So we would definitely look in the axilla with the ultrasound to make sure we're not missing anything. And then something that's really, I think, a great clinical trial at UC San Francisco that's in all of the United States. There are, I think, 25 sites. We have a clinical trial for neoadjuvant therapy called I-SPY, and it is a neoadjuvant trial that does a couple things. One, it introduces a novel or new agent to learn information quickly. So instead of giving adjuvant, waiting for 5 years to see what happens, add the new agent in the neoadjuvant setting and look at the change in complete pathologic response. So it's a way to learn about these drugs more fast as opposed to taking a long time to get through the FDA. So that's part of the clinical trial. Starts with the taxane backbone with a novel agent, sometimes the taxane with pembrolizumab. But what's also great about it is that there are 3 blocks. So after the first block,
So the 12 weeks of taxane with the novel agent, repeat MR. If it's clinically looks like already a complete response, a biopsy. If the biopsy is negative, she goes to surgery. If she has a complete pathologic response, then we de-escalate the chemotherapy on this clinical trial. So I think that's an option if there's a clinical trial for these patients. But I totally agree with the 2 centimeter range neoadjuvant therapy, less than 2 centimeters. Make sure you're not missing anything in the axilla, and then potentially she may have to have surgery first if she doesn't meet criteria. Dr. Rafael, a gente sabe que existem algumas lacunas ainda, né, para a resposta do tratamento do triplo negativo, ainda mais utilizando todas as informações que a doutora Filomena nos trouxe em relação aos TIOs. Mas qual é a sua percepção para um futuro talvez próximo que a gente pudesse, levando em consideração um TIOs de mais de 50% e tumores pequenos, por exemplo, um T1C, a tua percepção possível de descalonar o tratamento para paciente? Por enquanto a gente não tem coragem de fazer isso. A série holandesa, que é a maior e melhor série, é retrospectiva, eles pegavam um cutoff de 75% de TIOs. Acima de 75%, virtualmente ninguém tinha recidiva, eles tinham um segmento entre 15 e 20 anos. Mas isso é 75%. E lá, inclusive, tinha tumores maiores que 2 centímetros também, o que é espantoso, que eles tenham poupado de quimioterapia. A realidade é que, embora seja extremamente interessante, auspicioso olhar para TIOs e dizer essa paciente eu vou querer poupar de quimioterapia, a gente não tem coragem de poupar de quimioterapia um tumor triplo negativo maior que 1 centímetro. E neste momento, por enquanto, como eu sei que qualquer mulher com tumor maior que 1 centímetro, triplo negativo, vai receber alguma quimioterapia de qualquer maneira, eu prefiro que essa quimioterapia seja feita antes do que depois. Óbvio, entre 1 e 2 centímetros a gente não tem espaço para acrescentar o pembrolizumab, provavelmente nem a necessidade de acrescentar, mas a gente sim tem o dado de que se não atingir resposta patológica completa, você pode dar capecitabina e eventualmente aumentar a curabilidade dessas pacientes. Então, por enquanto, a não ser que eu tenha uma contraindicação para quimioterapia, a regra ainda é toda paciente com tumor triplo negativo acima de 1 centímetro, nós vamos dar alguma quimio. Se eu já sei que eu vou dar quimio, eu prefiro dar neoadjuvância. A pergunta é, e um T1B, entre 5 milímetros e 1 centímetro? Aí eu acho que eu tenho mais boa vontade de que a paciente seja operada primeiro, e aí eu tenho boa vontade também em descalonar quimioterapia. Vamos dizer que confirme que tinha lá 6 milímetros. Talvez eu não desse quimioterapia, eu pensaria talvez 4 ciclos de TC, uma coisa assim, evitaria da antraciclina. Mais que 1 centímetro, eu tenho um pouco de medo ainda. Existe um dado interessante, um estudo que pode dar também carboplatina com paclitaxel, com docetaxel. A autora é Priyanka Sharma, e isso também é bem tolerado. Você dá paclitaxel com carboplatina como adjuvância nessas pacientes, ou na neoadjuvância mesmo sem o pembrolizumab. Mas nessa paciente aqui, sem dúvida, daria neoadjuvância. Ok, excelente. Okay, vou passar. Então, a paciente, ela acabou fazendo, após a primeira discussão que houve um tumor board, a paciente realizou uma ressonância, aproveitando o gancho que a Rebeca já tinha nos comentado em relação à estratégia de ressonância que ela utiliza. Queria o comentário da Georgia também em resultado dessas imagens e os nossos achados agora. Então, a ressonância é infinitamente superior para avaliar esses tumores, como a Rebeca falou. Elas são tumores que têm características de serem multifocais, então a ressonância vai mostrar se tem focos, se tem mais nódulos. E foi o que aconteceu nesse caso. A gente vê que, além do nódulo principal ali palpável, que é maior ainda do que foi de 2 centímetros, ali pela ressonância deu uns 3 centímetros, ela tinha mais 4 nódulos adicionais, que estavam formando um conglomerado, uma massa ali na mama. Então, na ressonância, nas 2 primeiras imagens ali, a gente vê as sequências T1 com subtração e no primeiro minuto, a gente já vê que tem nódulos circunscritos e irregulares, mas com realce periférico, que é bem característico do comportamento dos triplo negativos na ressonância. E
na terceira imagem ali é uma sequência em T2 sem subtração de gordura, que a gente vê que ao redor do tumor tem uma característica que a gente consegue ver na ressonância, que são hiperrealce de edema, que é uma das características que pode estar correlacionando com o achado patológico de invasão tumoral. E então a gente vê que na ressonância, para estadiamento, planejamento cirúrgico e terapêutico, é muito importante nesses tumores. Bem, Acho que é isso. então, diante desse quadro agora, a gente não... Depois a gente passa para a estratégia terapêutica, mas também foi realizado para essa paciente um painel. Gostaria até que o David comentasse para a gente esse achado na mutação de um BRCA2 patogênico. Então, aqui a gente está diante de uma deleção de 4 nucleotídeos, né? Essa variante leva a um frame shift, ou seja, ela altera a matriz de leitura. Essa é uma variante super bem estabelecida como patogênica para BRCA2, né? Ela é uma das variantes mais conhecidas e ela tem um efeito fundador, né? Ela teve origem em europeus ocidentais, então chama a nossa atenção ela não ter história familiar de câncer, né? Possivelmente essa variante foi herdada, talvez seja uma história familiar limitada, com poucos familiares, e a gente, por isso, não veja casos de câncer, mas o mais provável é que essa variante tenha sido herdada, né? Então, diante desse diagnóstico, né, a gente tem que pensar na discussão da cirurgia agora, né, com essa paciente, pensando aí em um risco cumulativo, né, de câncer de mama contralateral para BRCA2 que vai de 25%, mais ou menos, né? Ver a percepção, né, novamente, do que a paciente sente com esse risco, né? A gente vai abordar outras questões diante desse teste genético mais para frente, né? Então, tem a questão do ovário, um risco que a gente vai ter que, em algum momento, pensar numa cirurgia redutora de risco. Não existe casos de câncer de pâncreas na família, mas se tivesse, a gente teria que rastrear, né? Câncer de próstata em homens, existe um risco aumentado para melanoma, essa mulher deve fazer um acompanhamento pensando nisso, né? E, sem dúvida, o aconselhamento genético dos familiares, né? Que devem ser testados ou devem ser orientados em relação a isso. Sim, ela tem 2 filhas. Eu queria ver de ordem prática, assim. Depois da consulta com a paciente, com esse diagnóstico, recém com o diagnóstico de um câncer, ainda definindo o que a paciente vai fazer de estratégia inicial. Aqui a gente já tem agora já um pouco mais estabelecido. Mas qual é o momento que tu acreditas que seja... Claro, não existe uma receita de bolo, é muito individual. Para testagem, por exemplo, das 2 filhas, que são maiores de 18 anos, só para... Isso, a paciente, geralmente, quando ela recebe esse resultado, né, imaginando que ela recebeu um aconselhamento pré-teste, no geral, ela já nos questiona, né? Então, ela vem com esse questionamento. E os filhos, né? Quando é que a gente vai testar, ela vem com essa preocupação. Ela fala, eu não quero que isso aconteça novamente com outras pessoas da minha família, né? Sendo indivíduos acima de 18 anos, eu já chamaria, já convocaria para que essas pessoas fossem testadas, né? Essas meninas fossem testadas. Ok. It's interesting that it's the BRCA2. How often is a triple negative breast cancer associated with BRCA2 mutation? Not very often, correct? Or is it? Geralmente a gente vê os tumores triplo negativos acontecendo com BRCA1, mas a gente também tem uma associação com BRCA2, então a gente tem alguns casos assim de tumores triplo negativos com BRCA2. Deixa eu só comentar, porque eu até discordo um pouquinho do David, assim, até um pecado, né? Discordar do geneticista aqui presente. Mas a doutora Fernanda, que é geneticista também, oncogeneticista do Einstein, inclusive, ela uma vez falou uma coisa que fez muito sentido. Óbvio que essas pacientes elas devem passar por aconselhamento pré-teste, que é o que a gente vê que, na prática, elas não sabem o que elas estão por receber, e elas, às vezes, falam, eu não queria saber disso, e, às vezes, tem uma sensação até de culpabilidade se elas tiverem transmitido esses genes para os filhos. Isso é uma coisa que impacta muito a relação familiar.
Mas 18 anos é um período que eu acho muito conturbado na vida da sociedade, né, que o brasileiro está inserido, porque o do Dr. Michael pode ser outra realidade, que é período de vestibular, período de se inserir numa profissão. Então, ela falava assim, ó, tem maturidade, será para 18 anos, que é a nossa idade, né, que a gente já é maduro pela lei, já pode, né, enfim, já é adulto. Saber essa decisão, por mais aconselhado que tenha, eu tenho uma paciente que é filha, inclusive é uma paciente nossa em comum, que a mãe é BRCA1, teve câncer de mama com 20 e poucos anos, e ela sempre vem, vamos pedir para minha filha, vamos pedir para minha filha. A filha queria fazer vestibular para medicina. Então, tu dá um diagnóstico daquela mutação numa menina de 18, 19 anos, tem que tomar muito cuidado. É permitido por lei, está dentro do respaldo da bioética, mas a gente tem que entender o que aquele impacto vai ser numa pessoa que 18 anos, na verdade, não é adulto, né? Assim, não tem ainda a real noção. As pessoas com 43, às vezes, não têm noção, né? É só para gerar um pouquinho mais de discussão. Só acrescentando em relação a isso, eu acho que é super pertinente o que a Rebeca trouxe, né? Assim, de que esse aconselhamento ele tem que ser um aconselhamento bem imparcial, né? Então, assim, hoje a gente, por exemplo, tem variantes e que a gente sabe, aí, TP53, por exemplo, a gente vai testar em indivíduos abaixo de 18 anos. Aqui não é o caso. Mas esses adolescentes, muitas vezes, vão ter que tomar uma decisão, né? Então, assim, e a gente vai ter que conversar com eles. E se a gente for olhar os guidelines, né, então a recomendação é que a partir dos 18 anos, essa menina comece a fazer, seja orientada em relação ao autoexame das mamas. Claro que a gente não vai começar a pensar em exames ainda de imagem, mas ela já deveria receber uma orientação. Ainda mais nesse cenário em que a gente teve um caso de câncer em uma idade tão jovem, né? Então, assim, eu ainda persistiria com a ideia de, tendo 18 anos, convocar. Excelente. Que a gente tem dados também aqui em relação ao estadiamento clínico do tumor, é importante preditor de resposta patológica completa após a neoadjuvância. E aqui seria um painel que a gente, assim, o quanto a gente espera, né, de resposta patológica completa. Acredito que para a maior parte aqui dos presentes vão ter a mesma opinião em relação ao que oferecer agora na neoadjuvância para essa paciente, né? Então, a gente tem esquemas com platinas, antigamente 51% versus 37%, e hoje na era já do Keynote 522, associando pembrolizumab ao esquema de quimioterapia, a gente já tem respostas patológicas completas até com 60%. Aqui o que a gente vê hoje em dia dos dados do 522, e já desde maio desse ano a gente já tem resultados com sobrevida, ganhos de sobrevida global. Então, para essa paciente, o tratamento escolhido foi pembrolizumab associado a carboplatina e paclitaxel por 2 semanas seguidas de AC por 4 ciclos aos moldes do 522. A paciente não apresentou toxicidade clínica e nem laboratorial e não houve necessidade de nenhum atraso de ciclo terapêutico. Pergunto para o Dr. Rafael, sei que a pergunta é bastante frequente em todo local que se vá, mas sempre acho importante pela quantidade de pessoas que às vezes a gente consegue chegar com a opinião de um especialista. Nesse momento, acreditas que como é que na tua prática tu faz o esquema de AC de 14 ou a cada 21 dias, e se acreditas que o estadiamento é o definidor que te leva a escolher um dos definidores que te leva a escolher essa periodicidade? Tá, então, só para contextualizar para quem não é oncologista clínico, o AC seguido de T ou T seguido de AC, com ou sem carboplatina, o componente do AC já se provou que se você dá ele de forma dose densa, ou seja, a cada 2 semanas com suporte de fator de crescimento, isso tem um impacto em ganho de sobrevida global. Portanto, isto não é mais passível de discussão. O problema é que o Keynote 522 ele não desenhou a parte da antraciclina com dose e densidade. Por que não? Porque eles estavam testando a inclusão ou não de pembrolizumab, que é uma droga dada via de regra a cada 3 ou 6 semanas.
E para sincronizar com o pembrolizumab a cada 3 semanas, eles nem sabiam se pembrolizumab traria benefício ou não, eles mantiveram simplesmente o AC antraciclina a cada 3 semanas. Então, o desenho do estudo não contemplava a dose e densidade, retirando o benefício de ganho de sobrevida global da dose e densidade da população estudada. E isso é muito discutível, porque até recentemente a gente não tinha a menor ideia se pembrolizumab de fato acrescentaria algum ganho de sobrevida global. O nosso grupo optou por fazer desincronizado durante a fase da antraciclina, ou seja, nós sim continuamos dando AC a cada 2 semanas, vezes 4, e sinto muito, a paciente vem uma vez a mais para a infusão do pembrolizumab, porque o pembrolizumab é dado a cada 3, outra alternativa seria dar pembrolizumab a cada 6 ao longo de todo o tratamento, isso já foi provado em câncer de pulmão e melanoma que pode ser feito. Então, a resposta é essa, a gente desincroniza e dá a dose e densidade. Qual é o downside, qual é o risco disso? Ninguém sabe se tem um risco disso, você nunca foi estudado. Fazer AC, dose densa, com pembrolizumab a cada 3, será que poderia aumentar a cardiotoxicidade, por exemplo? Não sabemos, mas não tem nenhum dado que sugira isso. Então, a gente prefere dar a cada 2 semanas antraciclina. Ok. E aí, então, se tratando, a gente já debateu sobre essa temática também hoje no início da manhã. Se tratando dessa paciente, gostaria de ouvir a opinião dos nossos mastologistas. Primeiro a Rebeca, em relação à abordagem, a discussão que tu terias com essa paciente. Acho que não foge muito da discussão que a gente teve no primeiro caso do dia, decisão compartilhada. Ela provavelmente vai vir com um relatório, o David vai explicar para ela o risco que ela tem de recidiva, que é muito maior. Recentemente teve um artigo agora no JAMA que mostrou que as pacientes que vão para a cirurgia conservadora, apesar de a gente saber que não muda desfecho de sobrevida global, elas têm mais recidiva. No BRCA2 isso é maior ainda, então a paciente tem que estar ciente que ela vai ter um risco maior de recorrência, vai ter que ser submetida a ressonância anual, mamografia, ultrassom, exame físico a cada 6 meses, que não foge muito do tratamento do triplo negativo, do acompanhamento. Eu tendo a querer fazer uma mastectomia bilateral, mas é mais um medo de cirurgião mesmo, de essa paciente recorrer, porque é uma paciente extremamente jovem. Se a gente botar no CanRisk, que é o modelo matemático que a gente faz para quem já teve câncer, né? A gente não usa o Tyler nesses casos, a gente vai ver que o risco de ela recorrer é enorme. E, provavelmente, ela não vai querer passar para um novo esquema de quimioterapia. Mas, se ela não desejar, eu me sinto confortável fazer uma cetorectomia também. Dr. Marco? Yeah, of course, it's going to be patient decision ultimately, but I think it's interesting in this one in terms of thinking about future risk, because from the carrier study, for BRCA2 positive, those patients that had conservative surgery had about a 17 or 18% risk of a new breast cancer in the first 10 years. But this one's triple negative, which is probably not very common. So then the question is, does she have competing risk? Is there something else that caused the BRCA2 and something that caused the triple negative? So maybe her 10-year risk of a new breast cancer could be as high as 20 to 25%. And in the carrier study, the BRCA2 patients were likely getting anti-estrogen therapy, which, although there's not great data, that may give some prevention. And she won't be getting that, so her risk could be, as high as maybe 35 or 40% in the first 10 to 15 years. I mean, possibly so. I think having that discussion, like you said, most women choose bilateral mastectomy. I have not had a triple negative breast cancer BRCA carrier that's done conservative surgery. I have had a few BRCA2 that have estrogen positive breast cancer have done conservative surgery. Not very many, but there have been a few. So. Ok. Então, a paciente com decisão compartilhada com ela optou por fazer de abordagem cirúrgica cetorectomia direita mais BLS, e o resultado, infelizmente, que nós temos é um RCB1, onde a paciente apresentou um N1-MYC de 1 de 3 linfonodos. Tá?
Nesse momento, eu queria a opinião da Ana sobre esse cenário que a gente fica agora. Esse caso está melhor do que os outros para a radioterapia. Viu? Esse gera mais discussão. Né? Então, a gente estava até conversando antes da aula, comentando sobre o B51. Né? Então, como o B51 mudou o descalonamento de radioterapia para essas pacientes, principalmente no triplo negativo e no subtipo HER2. Tá? Então, assim, primeira coisa, essa paciente é uma paciente que ficou como um N1-MYC. Né? Então, vale lembrar que no B51 tinha uma porcentagem de pacientes que foi considerada PN0, que, na verdade, era ITC, tinha células tumorais isoladas, o que é diferente de MYC. Né? Vamos lembrar que essa paciente ela era uma N0, 0, e agora ela tem um resquício aí, tinha alguma coisa. Então, eu tenho uma pergunta. Desses 3 linfonodos removidos, eles tinham um sinal de resposta? Né? Tinha fibrose intersticial, etc. e tal? Não, só tinha esse. Então, eu não sou cirurgiã, mas eu não vejo papel para reabordagem axilar, por exemplo, nessa paciente que eu estou considerando que era uma paciente com baixa carga linfonodal inicial, né? E que ficou com células isoladas. Né? É uma paciente que fez setorectomia. Então, ela fez um setor, ela vai receber radioterapia. Ficaria mais difícil para mim se ela tivesse feito uma mastectomia. Obrigada por não terem feito. Que eu ia... Se ela tivesse feito uma adenomastectomia, tá? Que aí eu acho que legal a gente conversar um pouquinho sobre isso também. Existem algumas questões. Por quê? Não é que essa moça tinha um tumor de 2 centímetros e que teve uma resposta patológica completa. Ela tinha um tumor muito mais complexo. Ela tinha, acho que, 4 ou 5 lesões, uma paciente jovem. Quando é uma adenomastectomia, poupadora de pele, de CAP, com tumores múltiplos, paciente jovem, a gente tem uma tendência, mesmo assim, ainda a indicar radioterapia. Tá? E, nesse caso, eu indicaria a radioterapia, sendo esse MYC inesperado. Pode, já que eu vou ter que irradiar a mama, é uma paciente, teve toda a discussão de tios baixos, não teve a resposta esperada. Então, assim, ela, se a gente for pensar no estudo, ela receberia radioterapia, mas é um caso excelente para discussão mesmo. Hey. Dr. Marco. Tem problema. Que ele está me perguntando que volumes que eu irradiaria no tratamento dela. Aí é mais polêmico, porque se essa paciente não tivesse sido submetida à neoadjuvância, não fosse uma paciente triplo negativo, paciente com baixa carga linfonodal, eu tenho uma tendência ou a irradiar só nível 1 e 2 de drenagem axilar, como no Z11, por exemplo. Eu uso o nomograma do MD Anderson para avaliar risco de linfonodos adicionais, mas tudo isso é feito para cenário de adjuvância. Você não inclui paciente de neoadjuvância nessas avaliações. Então, para essa paciente, ou irradia ou não irradia. Então, eu irradiaria a mama com a drenagem, considerando que ela é uma paciente de um prognóstico um pouco mais reservado, drenagem fossa, e supra, infra, axila. Com boa tecnologia, eu irradiaria, porque isso não muda a toxicidade para mim, nos volumes que eu... Aquilo que eu falo... Gente, é tudo ou nada, né? Não. Quando você faz radioterapia com VMET e inclui cadeia mamária interna, o volume ele é muito próximo do volume mamário. E se eu tiver uma boa cobertura e não estiver aumentando dose cardíaca, assim, não tem o porquê eu não fazer, sendo que quando você irradia drenagem, você está irradiando drenagem completa. Eu estou com uma paciente agora, acho que ela não é do Rafael, até é uma paciente minha que ela veio para mim só com... acho que é do Rafael, sim. Ela tem uma recidiva só em mamária interna, de um volume de tratamento, que ela tratou mama e drenagens no passado com campos tangentes, e a única área que não foi irradiada foi essa cadeia da mamária interna. Então, é um caso controverso. Isso aí é um caso que ou você não irradia nada, ou, será, tratar só mama, ela não tinha linfonodo, veio com doença residual linfonodal. Né? Por isso que eu falei, esse é um caso bom para discussão, porque qualquer coisa que respondam, alguém vai ter algum ponto ali. O Rafael está fazendo cara feia porque ele não quer irradiar nada, provavelmente. Pode falar, Rafael. Não, eu delego essa decisão. Não, então, na verdade, faz sorriso. Eu acho que a maior dúvida aqui é se a radioterapia axilar substitui o esvaziamento axilar, né, diante de uma não resposta à quimioterapia.
A gente não tem essa resposta ainda, a gente vai ter. A gente está aguardando ansiosamente o Alliance, o Taxis. Eu acho que quase todos os cirurgiões do mundo acreditam que a gente não vai precisar. A gente não tem essa resposta. A gente tem que, inclusive, uma curiosidade, o grupo da Galimbert, eu acho que a Galimbert é a que mais preserva a axila atualmente, a doutora Viviana. Ela que fez o estudo que faz com que a gente evite o esvaziamento na presença de um linfonodo com micrometástase. O grupo dela fala que, nesse caso, a gente tem que esvaziar, pela falta de evidência científica. O que eu acho super interessante isso que você está falando de descalonamento, porque eu acho que foi na ASCO acho que 2 ou 3 anos atrás, teve uma mesa de discussão justamente disso. E o que a gente fala não dá para descalonar tudo. Então, eu estou descalonando um esvaziamento axilar aqui. Eu vou descalonar o esvaziamento, aí eu não vou irradiar, sabe? Assim, é muito descalonamento ao mesmo tempo. Então, por isso que eu falei, esse é um caso que gera discussão, porque pode chegar alguém e falar, não, isso tem uma indicação... Eu esvaziaria se tu me falasse assim para mim, eu vou mudar o que eu vou fazer de tratamento, a depender se vier mais linfonodos aqui. Aí eu esvaziaria, porque seria, na verdade, um valor preditivo de tratamento para ti. Né? Então, se não, eu não esvaziaria, eu falaria com o radioterapeuta. Por isso que eu perguntei, esses 3 linfonodos aí, os outros 2, eles tinham sinal de resposta? Ou eu posso acreditar que realmente era uma carga linfonodal baixa inicial, que eu acho que isso tem impacto. Mas, assim, a gente tem que falar a minha opinião pessoal, né? Isso é uma opinião totalmente de especialista, e a falta de evidência que a gente tem nesse cenário. Então, eu discutiria com o radioterapeuta, se você e a radioterapeuta estivessem de acordo, eu não esvaziaria. Sinais de necrose ou que eram comprometidos antes da neoadjuvância. Dr. Michael. She couldn't hear what you said, so but it sounds like if it was just the one that showed the micrometastasis, and maybe there was some treatment effect in just one, and the other 2 were totally negative. So we haven't done a clearance in this situation for 10 years. We stopped doing axillary clearance a long time ago. We have a very good relationship with our radiation oncologists. Some of my best friends are radiation oncologists. And so I think you're right, there's no clinical trial that says you can omit axillary dissection. But as we've talked earlier, there's no clinical trial that ever said you need to do axillary dissection. And in fact, if you go all the way back to NSABP B04, I know it's a long time ago, but that even showed there was no benefit to axillary clearance back then. So if you don't have any data ever that shows it's beneficial, and we have, together, thousands of papers that show how well radiation works for microscopic disease, it seems logical that this would be the perfect case to allow radiation to do its job without the dissection. I think it's great. And I think, as we were talking earlier, I find it very interesting that in this case, surgeons say, well, this is chemo-resistant, and we need to clear the axilla and then do the radiation. But if the same patient went to surgery first, clinically node negative, smaller tumor, had a lumpectomy sentinel node, and it was microscopic or maybe 2.5 millimeters or 3 millimeters in one node, and the other 2 were negative, most people would say, oh, well, this is a Z11 candidate or an Amarose candidate. It's okay. We don't need to do the dissection. But that's not logical. It's the same exact patient, but just because she got neoadjuvant therapy, there's this concept of chemo-resistance. But if you take a person to surgery that's triple negative, so it's a 1.3 centimeter lymph node negative, Raphael says, all right, go to surgery, and you do the sentinel node procedure, and it's positive, you have to know that a complete response in this patient might be 50% or 60%.
So by doing Z11 or Amarose, you're leaving out there 40% of women that will have chemo-resistant disease. But nobody cares about that. So this is a disconnect. It makes no sense, right? So you can't, my thoughts is, there's no argument for chemo resistance. So I think that is kind of a failure. Plus, in the United States, we're very fortunate to have access to all of these drugs. So she also would be continuing on pembrolizumab for, as well. So I think the radiation would be outstanding in this patient. I think, as you said, in the mastectomy patient, that's where the discussion gets a little bit more nuanced, only if the radiation oncologist says, well, if she had 7 more lymph nodes that were negative, then I would not do post-mastectomy radiation. But then there's the catch-22, as we say, right? Because if you do the dissection, if the nodes are negative, great, no radiation. But if the nodes are positive, not only did she get the dissection, now she gets the dissection and the radiation. So I think these are areas where it really needs to be a multidisciplinary discussion, sometimes before starting neoadjuvant therapy, to think, 3 steps or 3 moves on the chessboard, what's coming down the pike, what's coming down the river, so that we know exactly what to do. Dr. Marcelo. I'll never ever get invited back, but it was a good trip. Queria fazer uma pergunta e voltar, retroceder um pouco em relação à indicação de neoadjuvante em relação ao tamanho da lesão. Eu vi que, então, retroceder e avaliar a neoadjuvância em relação ao tamanho da lesão. Rafael falou que mais ou menos está estabelecido no Brasil, é uma ideia de que todo tumor acima de 1 centímetro, triplo negativo, que você vai fazer neoadjuvante. Nos Estados Unidos, Michael, você considera um erro operar um tumor menor que 2 centímetros, mas maior que 1 centímetro de entrada para o triplo negativo? E se você considera que isso seja um erro, ou, digamos, nos Estados Unidos se opera tumores de 1,5 centímetro de entrada, que diferenças biológicas você pode encontrar num tumor que tenha 0,9 centímetros, que você poderia ser menos do que 1, poderia omitir, no nosso caso aqui do Brasil, a cirurgia, para 1,1 centímetro. Ou seja, esse tumor ele é muito pior em relação ao seu tamanho? So that's a great question. So just let me make sure I clear myself. Earlier I was speaking about Keynote 522 specifically. So 2 centimeters greater in our country, because we have everything and our physicians just willy-nilly use everything. So don't tell them I said that. So yes, greater than 2 centimeters, Keynote 522. Less than 2 centimeters, look for the lymph node. If the lymph node's positive, Keynote 522. Less than 2 centimeters, lymph node negative, this is where I agree with you, it's a huge discussion. Some oncologists will do ACT, or even maybe ACTC, in the neoadjuvant setting for 1.5, 1.4. Again, not that age is a great marker, but unfortunately age is used. If she's younger and it's 1.3, triple negative, she'll get some neoadjuvant therapy probably. If she's older than 50, maybe TC up front, or TC times 6 or something. So you're right, I think this is where it's really difficult to know what's best for a 44-year-old that has a 1.1 triple negative breast cancer versus a 1.6 versus a 0.9. You're absolutely right. I think that's a very difficult situation. My issue with neoadjuvant therapy for smaller triple negative breast cancers, I think has to do with a lot of younger women in the United States choose bilateral mastectomy, even for a 1.1 triple negative breast cancer or
1.3. If she gets neoadjuvant therapy and she has a smallest amount of residual disease, our radiation oncologists are going to do a lot of radiation. Now she's had reconstruction, and now the radiation, not always, but can have a downside effect. If she'd gone straight to surgery, maybe she doesn't need the radiation. So, yeah, I think it's a difficult decision. I mean, same thing with HER2 positive disease, right? I mean, in the United States, there's this big push to do neoadjuvant therapy because of the Catherine trial, right? But, you know, a 55-year-old woman with a 1.7 centimeter, I mean, you know, may not be the person that benefits with the TDM1. So we don't need to do the neoadjuvant therapy. Maybe she's a perfect candidate for ADAPT or, you know, TH. So I totally agree with you. The problem in the United States, anyway, is that it's very easy to get physicians to escalate. Like, oh, we have a new radiation. Oh, we have a new drug. Or, oh, I can do this kind of surgery and do this. Let's do it. Let's do it. You know, what's the benefit? Oh, yeah, there's a little bit of benefit. But the minute you say, let's don't do the radiation. Let's don't do neoadjuvant. It's crazy. So the de-escalation can be really difficult to get people to think about. And again, it's a visceral reaction, right? But for these smaller tumors, I think it really needs to be discussed because, like you said, you know, maybe it is true that we find out that a 0.9 needs everything. Probably not. But if the 0.9 triple negative maybe only needs TC, we need to think about that as well, even if she is 41, as opposed to just wearing blinders and saying, nope, ACTC, you know. So I think, but you're right, these are tough decisions, and maybe Filomena someday will be able to tell us more on a specific subtype, even more as we look deeper and deeper to get some more information. So. Michael, sem direito à réplica. Eu vou falar sem direito à réplica. Carol, estava me manifestando que eu tive essa discussão com ele hoje de manhã e eu queria ver o que ele ia falar. Então, eu queria que a doutora Filomena e o Rafael me dissessem a opinião pessoal deles, porque todos nós queremos descalonar tratamento. E, do ponto de vista do que a gente mais tem dificuldade de fazer, é descalonar o esvaziamento axilar. É uma luta constante de fazer o esvaziamento axilar. No meu entendimento, que eu estava tendo essa discussão com o Michael hoje pela manhã, existe um grupo de pacientes que eu me preocupo um pouco mais, que é o triplo negativo. Porque essa paciente que resistiu à quimioterapia triplo negativa, ela não vai tomar abemaciclib, ela não vai tomar TDM1, ela não vai tomar hormonioterapia, ela vai terminar o tratamento dela e pronto. Então, o que eu estava discutindo com o Michael hoje, um pouco mais cedo, é que, apesar da gente saber que realmente seria muito complicado proteger a axila o campo da radioterapia, se eu fizesse o esvaziamento axilar, a recorrência axilar é um cenário muito dramático. Então, eu queria perguntar para a Filomena primeiro. Filomena, você acredita que esses tumores que são resistentes à quimioterapia, de fato, mereciam uma abordagem um pouco mais agressiva, no entendimento biológico, um paciente que tem uma doença heterogênea, como triplo negativo, e talvez a quimioterapia seria uma seleção? E, Rafael, se você tivesse que opinar, eu sei que você não quer, mas a paciente triplo negativa seria a paciente que você ficaria confortável em não fazer o esvaziamento axilar, considerando esse contexto? Rafael, how often do you do surgery again? Sem réplica. Okay. Sem réplica. Also, porfa, define a very chemo-resistant. What is very chemo-resistant? What is chemo-resistant? Is this very chemo-resistant? I mean, she had a complete response in the breast with just a little bit left in the node. That's probably not much compared to someone like we saw earlier today that was extremely resistant to the HER2 therapies. That was terrible. So we also have to realize, as you were saying, that these are very different, all of these subtypes. So anyway, I just wanted to... Sorry, Filomena. Rafael, eu queria aproveitar o gancho do Dr. Marcelo. Né, essas pacientes que têm esses tumores pequenos, de 1 e pouco centímetro, que a gente opta por primeiro ir à cirurgia, sem neoadjuvância.
e vem a axila negativa, o tumor ali de 0,9, 1,2, que tem uma mutação genética, tu tens experiência, tu tens oferecido aquele esquema de carbo e taxol? Acho que eu vou responder primeiro a questão da... Desculpa. Não, porque aí depois o Rafael já responde as duas. Pensando nesse caso, em tumor desse tipo, é um triplo negativo, que teve uma resposta completa na mama e sobrou doença na axila. No meu entender, não é a questão do cirurgião resolver. O que esse caso está dizendo é que foi feito um tratamento e sobrou doença no linfonodo. No meu entender, a abordagem deveria ser sistêmica, e não é questão de local, de achar onde é que tem mais tumor. Ela já tem dois linfonodos sem sinais de regressão, ou seja, estavam livres, né, e sem neoplasia. E sobrou aí uma doença de volume pequeno em um linfonodo. Então, é a informação que a gente tem. Eu acho que, do meu entender, a abordagem tem que ser um pouco mais sistêmica. Só queria aproveitar para falar da questão dessa doença de mínimo volume, seja quando é célula isolada, seja quando é micrometástase. Porque teve um trabalho que foi apresentado uma vez, acho que numa ASCO, acho que faz uns 3 anos atrás, alguns anos atrás, depois não vi publicado, mas eu achei muito interessante o racional. Porque nessa micrometástase, por exemplo, será que tinha regressão tumoral nela? Porque isso muda um pouco. Quer dizer, essa micrometástase é o resto de tumor que não respondeu, quer dizer, ela tinha uma massa maior, uma parte houve resposta e a outra parte não. Ou essa micrometástase é uma micrometástase como aquela que a gente vê nas cirurgias upfront. E o que ele mostrou era um estudo bem pequeno, ele apresentou, eu achei interessante, é que quando tinha sinais de regressão, o prognóstico era pior. Porque mostra que aquilo sim era uma doença resistente. E o fato de ter uma doença de pequeno volume sem nenhum sinal de regressão, podia até ser uma coisa que apareceu no meio do caminho, aí, entre acabar o tratamento e, sei lá. No caso dele, mostrou que realmente era o volume real da neoplasia, ainda que o volume que sobrou é o mesmo, não é a mesma coisa, é uma certa, entre aspas, resistência, uma pequena resistência, como o Marco colocou, mas é uma pequena resistência. Então, às vezes, tipo, quando você está individualizando o caso, esse raciocínio de que era uma doença grande e sobrou, é interessante. Tanto que eu gosto, no laudo, de colocar o quanto tem de regressão tumoral. Olha, eu estou achando uma área aqui de 7 milímetros, 8 milímetros, sei lá, de regressão, na qual tem célula isolada. Isso estou dizendo se tinha uma neoplasia aqui de 7 ou 8 milímetros e sobrou algumas células que foram resistentes, né? Então, essa acho que é uma coisa. Agora, seja qual for o tipo de micrometástase ou de célula isolada, está dizendo para nós que realmente ela tem uma doença que está sendo resistente e não acho que o cirurgião vai resolver nesse caso. Se ele fosse o único linfonodo, talvez eu ficasse em dúvida em relação ao volume de doença que sobrou. Mas ela nem tinha nada clinicamente, né, no estadiamento que sobrou isso aí. Aí eu acho que tem que pensar mais no tratamento sistêmico. São várias perguntas. Eu vou começar pela da Cris, em relação a utilizar, se a gente tem experiência em utilizar só platina com paclitaxel num caso como esses, ou de qualquer paciente triplo negativo. A resposta é sim. Existe um estudo randomizado chinês que compara com antraciclina versus carbotaxano, e basicamente foi até melhor o braço da carboplatina com taxano, isso na adjuvância. Na neoadjuvância existem 2 estudos, são estudos relativamente pequenos, de fase 2, um com pembro, outro sem pembro. Ambos têm, numericamente, respostas patológicas completas muito semelhantes ao Keynote 522, inclusive. Então, eu acho que quando você não quer usar antraciclina, você está autorizado perfeitamente a fazer, e eu já fiz isso. Especificamente em paciente com mutação que já tinha tomado antraciclina no passado, teve um segundo câncer, a gente não volta da antraciclina, isso a gente faz sempre. Mas mesmo em pacientes muito jovens que eu não queria dar antraciclina, eu já fiz neoadjuvância só com carboplatina, docetaxel e pembro. Em relação ao tumor entre 1 centímetro e 2, de fato eu não tenho um dado que me diga que a paciente vai ser menos curada ou vai viver a menos se ela for operada primeiro.
mas eu não conheço alguém que tenha coragem de não dar quimioterapia adjuvante para paciente com tumor entre 1 e 2 centímetros, triplo negativo. E eu, conceitualmente, na nossa instituição, conceitualmente, a gente tem uma boa vontade de dizer, se você sabe que você vai dar químio, dê a químio antes. Por quê? Por isso aqui, um caso como este, que tem alguma doença pequena residual, para a qual a gente sabe que o Xeloda pode acrescentar sobrevida global. Acontece que esses casos são relativamente raros, então a gente nunca vai conseguir demonstrar estatisticamente que para tumor entre 1 e 2 centímetros fazer neoadjuvância vai trazer ganho de sobrevida global. Mas a gente tem a tendência de fazer, mas eu não acho errado, um crime, fazer uma cirurgia entre 1 e 2 centímetros. O cutoff de 1, biologicamente, o tumor de 0,9 não é diferente de 1,1, você tem toda a razão, mas é um contínuo e, lamentavelmente, a gente tem que estabelecer artificialmente um cutoff. Em relação à pergunta da Adriana, é a mais difícil porque não me cabe, na verdade, tomar essa decisão, mas o meu feeling é que eu não consigo imaginar que, porque seja um tumor triplo negativo, a axila deva ser abordada mais intensivamente do ponto de vista cirúrgico. Meu feeling é que a radioterapia ser indicada vai tomar conta daquela axila, e mais importante, isso a gente sabe há 30 anos, que não é a recidiva axilar, embora ela seja obviamente desagradável, etc., etc., não é a partir de linfonodos axilares que a doença irá se disseminar para o resto do corpo e levar ao óbito da paciente. A axila é apenas um marcador de doença sistêmica em outros lugares, e por isso a frase da Filomena, isso aqui tem que ser controlado sistemicamente. Então, nesse caso, não acho que ela deve voltar para esvaziar a axila porque era um triplo negativo e sobrou um linfonodo. Aliás, nem se ela fosse luminal, a questão de, vamos tirar mais 5 linfonodos para ver se não tem outros 2 que indiquem a abemaciclib, isso não faz sentido, né? E eu acho que ela tem indicação absoluta de radioterapia, só para não sair do caso, absoluta de radioterapia, porque ela fez uma cirurgia conservadora. Se tivesse sido adenomasté, aí eu ia me degladiar com a Ana Carolina sobre o benefício da rádio, mas não é o caso. Léo, deixa eu aproveitar que o doutor Alvarado está aqui, não é sempre que a gente tem a oportunidade de discutir assim, pessoalmente com alguém desse porte. Essa paciente tinha um tumor multifocal com focos confluentes. Se esses focos fossem distantes e tivesse uma excelente resposta, o senhor ficaria seguro de transpor o estudo da doutora Bolg para um cenário de neoadjuvância e fazer cirurgia conservadora desses 2 focos? No. No, I mean, that's a great question, right? I think if it was multicentric, so maybe there was the one and then another next to it and then a third one in a different quadrant. I mean, again, if you have a logical thought process that's similar to these other discussions, that if she has multifocal all here and a complete response, and she has a lumpectomy, we're not worried. If she has multicentric and has a complete response, why not? It seemed, I mean, again, there's no data, but I think we don't typically offer that. But if one of my patients said, you know, at the very beginning, so if I saw her and she had, you know, triple negative breast cancer, maybe upper outer and then lower central. It's like, wow, they're both biopsy triple negative. It's going to be very difficult. She had an MRI, nothing else. And I said, you know, most of the time women need mastectomy for this. And she does the neoadjuvant, and then at the end she has her last MRI and it looks like a complete response. Maybe she's on the clinical trial and she gets the biopsies to prove, maybe to de-escalate or something. And she says, well, why do I have to have a mastectomy if it seems like everything's gone? I mean, that's a hard discussion, right? Say, well, because I was in Brazil and they said you have to, and no. Yeah, I mean, I think, again, if the patient said, I want to try for 2 lumpectomies, I'd say it's not standard. You could have a higher risk of recurrence. We don't know what's going to happen. I mean, I guess I would entertain that. But if you think about it, it should be fine, right? If she has the same biology in 2 places versus one big in the middle. I mean, I've had a patient, it's probably been 8 years, she had a 8.5
centimeter triple negative breast cancer. She got neoadjuvant therapy, had a complete response. She had a lumpectomy, and she's disease-free for 7, 8 years. A lot of people would have said, well, 8 centimeters, you can't do a lumpectomy for that. So, yeah, I think it's possible, but the problem is it's going to take a clinical trial, and then we're going to have to enroll patients. That'll take 3 years, 4 years. Then we'll have to wait 8 years for the follow-up, and then by that time, Rafael will have some other treatment that says you don't have to do any surgery. So, which is maybe even more interesting, right? Oh God, here goes Alvarado. So what about a complete response and no breast surgery, just radiation? I mean, we may get there before the concept of 2 lumpectomies for a complete response, but yeah. Eu acho que nesse cenário brasileiro é pouco mais corajoso, porque em 2022, quando a Dr. Bug apresentou em San Antônio, os brasileiros falaram assim, mas a gente já faz isso há algum tempo. Não era para pós-quimioterapia, né? Mas com as técnicas de oncoplastia, eu acho que o brasileiro é pouquinho mais corajoso. No, I totally agree with you. We had been doing similar at UCSF, offering some women 2 lumpectomies that were multicentric without neoadjuvant therapy, for sure. We've done that. We've had patients that come to us that have had lumpectomy 6 years ago for, I don't know, estrogen-positive breast cancer, and now have a new breast cancer here that's maybe a little bit different, offering them a second lumpectomy with maybe partial breast radiation, things like that. So we definitely are outside the box, like really far outside the box. But in the neoadjuvant setting, I think we haven't gotten there yet. Thank you. Obrigado. Dando continuidade, então, para o cenário do tratamento adjuvante da paciente, nós temos aqui, a título para ilustrar como se trata de uma paciente com BRCA mutado, os ganhos do Olympia, onde a gente tem indicação para doença residual pós-quetenel, maior que 2 centímetros, linfonodo positivo, os dados do uso, então, da medicação com a olaparib. O tratamento adjuvante dela foi feito não foi realizada a rebordagem axilar, foi feito a radioterapia, e a paciente, posteriormente, usou na manutenção o olaparib associado a pembrolizumab. Rafael, aqui na tua vivência, a gente tem ainda o desenvolvimento de clinical trials, mas para trazer mais uma questão para esse cenário, que aqui a paciente, como ela é BRCA mutada, a gente não indicou o uso da capecitabina, mas é outra braço de tratamento que seria possível. Eu queria ouvir a tua opinião, que também está surgindo novos trials com o uso do SASSI no cenário adjuvante. Qual o raciocínio que tu acha que a gente vai acabar fazendo e quais estratégias tu utiliza para demonstrar associações que tu acredita que realmente tragam benefício para esse cenário na paciente? Então, vamos primeiro falar das 3 opções que existem para tratamento pós-operatório de alguém que teve doença residual. O primeiro deles, a capecitabina. É documentado que ele aumenta a sobrevida global em pacientes, exceto que eles não mostraram dados sobre se tinha pacientes com mutação de BRCA. Segundo fator, capecitabina em quem tem RCB1, provavelmente o benefício é tão pequeno que não justifica e não tem impacto em sobrevida global. Numa paciente como essa, com BRCA mutado, não seria certamente a minha primeira opção. A segunda questão em relação ao olaparib, o estudo Olympia mostra ganho de sobrevida global, é uma terapia que faz sentido biológico para essas pacientes. Seria questionável para alguém que recebe platina na neoadjuvância, questionável o benefício, mas isso é uma análise de subgrupo, tem que tomar cuidado. Eu favoreceria fazer o olaparib sim para essas pacientes. E a terceira pergunta do pembrolizumab, ninguém sabe qual a utilidade ou a função do pembrolizumab no componente adjuvante do tratamento do câncer de mama triplo negativo. Aliás, em doenças muito mais sensíveis do que câncer de mama triplo negativo, a imunoterapia, como melanoma, câncer de pulmão, o benefício de pembrolizumab, de imunoterapia na ausência de doença mensurável, é quase negligível, para não dizer zero.
Portanto, nada me convence que o pembrolizumab, neste caso, no pós-operatório, mesmo com essa microdoença residual, esteja fazendo absolutamente nada para essa paciente, exceto colocá-la sob um risco de eventos imunomediados, por menores que sejam no componente adjuvante. Dito isso também, o Keynote 522, o padrão é continuar para completar 1 ano, esse 1 ano foi completamente empírico, existe um estudo em andamento que está avaliando se esse pembrolizumab deve ou não deve ser feito, mas em vez de a gente dizer, enquanto a gente não tem esse dado, vamos não dar, porque não tem um dado de benefício, a gente acaba sim dando, porque isso gera um faturamento monumental, etc. Não vamos entrar nessa discussão. Eu, pessoalmente, quando eu dou olaparib, eu não dou junto o pembrolizumab, embora existam alguns dados de sinergia de imunoterapia com inibidores de PARP. Só que o risco de toxicidade, eu acho que não justifica num caso como este. Se ela tivesse tido resposta patológica completa, eu mandaria ela parar. Eu já fiz isso mais de uma vez. Contrário à opinião de muitas pessoas, contrário ao 522, se ela tem resposta patológica completa, eu não acredito que a imunoterapia está fazendo absolutamente nada pela paciente. Mesmo para quem tem doença residual, eu tenho dúvida demais que esteja fazendo, porque se em melanoma não fez e pulmão não fez, não é em mama que está fazendo. Mas eu acho que ela foi tratada de acordo com o padrão, olaparib e pembrolizumab. Tem algum estudo disso na adjuvância? Não, não tem, mas esse é o padrão recomendado. Baseado em quê? Em nada. E outra que eu tinha te perguntado em relação ao SASI, que tu acha que vai acabar... O SASI é interessante, porque o SASI é uma quimioterapia melhorada. Então, a gente poderia dizer assim, capcitabina é uma quimioterapia e teve ganho de sobrevida global. Provavelmente, se eu fizer um estudo de SASI versus capcitabina em triplo negativo, esquece da mutação, em triplo negativo, o SASI vai ser melhor. Só que você tem que levar em consideração o risco absoluto, porque uma droga melhor do que a outra... Isso só vai ter repercussão para uma população cujo risco de recidiva é grande. Uma paciente que tem uma doença residual microscópica, o risco dela é pequeno demais para você poder dizer que 2 drogas diferentes vão ter um impacto grande demais. Então, eu acho que a ideia de SASI para doença residual triplo negativo, quando tiver muita doença residual, é ótima, porque certamente vai ser melhor que capcitabina. Agora, juntar o olaparib com SASI é uma esticada de corda monumental. Eu não sei se isso vai chegar a ser feito em algum momento. Okay. No cenário, então, após 12 meses do término do tratamento adjuvante, a paciente realizou imagens de segmento, onde foi observado uma progressão com metástase hepática. Nesse momento foi realizado a biópsia, foi determinado então o mesmo padrão, um achado de uma doença metastática, mantendo o padrão triplo negativo com KI67 de 80%. A paciente tinha um baixo volume de doenças, era no máximo até 5 lesões hepáticas e não havia crise visceral. Ana, eu te pergunto aqui da rotina de vocês e também para o Rafael, o que vocês acreditam do tratamento local, antes do tratamento local, até mesmo antes do tratamento sistêmico para um caso de até 5 lesões hepáticas. Eu acho que 5 lesões, apesar de ela não estar em crise visceral, é um número razoável de lesões. Né? Eu favoreço fazer, por exemplo, SBRT em lesão hepática num volume menor, porque essa paciente está com alto risco de estar com doença sistêmica explodindo. Então, assim, 5, acho um pouco demais. Se ela tivesse menos lesões, fosse para uma quimioterapia, fosse para um tratamento sistêmico antes, tivesse lesão clipada ou sobra lesão residual, guardaria para fazer radioterapia nesse cenário. Considerando aqui que a gente está falando de uma paciente triplo negativo. O racional muda um pouquinho quando a gente está falando em paciente de perfil luminal, que está tolerando bem droga, que de repente tem uma oligoprogressão e você irradia isoladamente para não trocar um tratamento sistêmico que vai bem. Né? Mas no caso dessa paciente com doença que, ao meu ver, é mais agressiva, eu deixaria na mão do oncologista como tratamento sistêmico de primeira opção. Assim, essa paciente, quando chega, a primeira pergunta que a gente faz é: tem crise visceral para usar 2 quimioterápicos versus não tem? Ela não tem crise visceral nitidamente, então o padrão de tratamento costumava ser dar uma sequência de quimioterapia, você podia escolher a que você queria como primeira opção. Ela tem 1 ano aí livre de quimioterapia, aparentemente, só.
Então, eu imagino que ela tenha 6 meses livre de pembrolizumab. A pergunta é, o que o pembrolizumab está fazendo aí? E, de fato, ele está na bula aí. Por quê? Porque o estudo 355 e no 355, ele pegava pacientes com triplo negativo metastático e comparava quimioterapia de escolha do investigador versus quimio mais pembro, a nab-paclitaxel era uma das opções, e, de fato, você tem um ganho de sobrevida livre de progressão, um pouquinho de sobrevida global. Mas eles não pegaram pacientes previamente tratadas, muito menos previamente tratadas até 6 meses antes, com a própria imunoterapia, inclusive com um taxano, porque essa paciente recebeu 522, que inclui carboplatina, paclitaxel e pembrolizumab. Então, embora esteja na bula este tratamento, eu estou bastante convencido de que o pembro aqui não está fazendo absolutamente nada pela paciente e está aumentando o custo do sistema, mas está na bula, é um tratamento padrão. Eu acho que ela deveria receber uma quimioterapia sequencial, nab-paclitaxel poderia ser, doxil poderia ser, capecitabina, que ela nunca tomou, poderia ser. E se você tivesse muito medo de uma progressão em breve, eventualmente uma combinação de quimioterápicos. O prognóstico dela, obviamente, é terrivelmente ruim. E aí a pergunta é a seguinte, aí, por que não dar sacituzumab govitecan, que é melhor que qualquer quimioterapia isolada? E a resposta é, adoraríamos dar, mas não consigo dar, por quê? Porque na bula eu tenho que ter tratado a doença metastática previamente com uma linha de quimioterapia. Então, o que eu teria optado por fazer? Dar a quimio menos tóxica, capecitabina para ela. Depois de 3 meses, provavelmente ia ter progressão, aí eu vou para o sacigovitecan. A gente meio que engana o sistema dessa maneira, mas eu acho que sacigovitecan é a melhor droga que ela poderia tomar do que nós temos disponível hoje. A outra questão é se ela tem algum componente de HER2, nessa biópsia do fígado não tem. Se você continuar biopsiando alguma metástase em algum momento, é possível que você ache um HER2 low e isso abre o leque para tratar triplo negativo HER2 low com TDXD. Mas eu concordo que aqui a droga que tem mais chance de controlar a doença dela é o sacigovitecan e não o pembro com qualquer quimioterápico que seja. Doutora Filomena, comentário em relação a esse outro ponto tão heterogêneo que é falar de PDL1, principalmente na mama, né? Eu pensei que você ia perguntar do HER2 para procurar mais. Também pode não, até aproveitar. Com esse KI67, esquece. HER2 low tem KI67 mais baixo, normalmente, mas tudo bem. Então, você vê aí, pelo que eu estou entendendo, fez os dois PDL1, né? Porque o CPS é para o 22C3, pensando no pembro, e o 15% deve ser o IC do ateso, né? Então, assim, comentar PDL1 é uma chatice, assim, né? A gente avaliar, dar trabalho, né? Heterogêneo, você lê, você quase que não acredita no que está vendo, a bem da verdade, né? Ainda mais na biópsia. Enfim, mas é o que temos hoje de biomarcador para doença avançada recorrente, então a gente acaba fazendo, e eu também acabo fazendo isso. Se for o caso, fazer dos dois. Ou então, se o oncologista já fala, olha, estou pensando em pembro ou não, já sei que eu só vou fazer 22C3, nem se discute, né? Só se tiver a opção de fazer o ateso, que aí vai sim o SP142. Ok. No cenário, então, a gente tem o painel onde, para chamar a atenção extremamente a importância da gente ter avaliações como a análise do BRCA nesses cenários do PDL1 e do quão a gente ainda tem necessidade de melhores aprimoramentos nos trials criados até hoje para a gente oferecer melhores sobrevidas para essas pacientes. Após 6 meses da associação da primeira linha de nab-paclitaxel associada a pembrolizumab, a paciente faz uma nova progressão. Aqui, no caso, surgem novas lesões hepáticas com metástases ósseas também assintomáticas. E aqui, sim, a gente consegue o início do tratamento com o sacigovitecan. Existiria, Rafael, alguma paciente que tu abriria, se não tivesse com acesso, preferia fazer quimioterapia nesse cenário aqui? O grande problema do estudo do SACI, o Accent Trial, é que ele não comparou com dupla de quimioterapia. Existem pacientes para as quais a gente, em triplo negativo, a gente acaba combinando platina com taxano, xeloda com taxano com bevacizumab, por aí vai.
principalmente aquelas pacientes com crise visceral. Então, assim, em não havendo crise visceral, não existe nenhuma paciente para a qual eu optaria por uma quimioterapia qualquer que seja, ao invés de sacituzumab govitecan da segunda linha em diante, adoraria poder dar na primeira, mas se tivesse crise visceral e a paciente não tivesse sido previamente tratada com platina e taxano ou com combinação de quimioterapia, eu acho que eu teria mais coragem de tratar uma crise visceral com dupla de quimioterapia do que com sacituzumab govitecan. Então, acredito extremamente importante, eu acho que ficam de mensagens de tratamento para a gente, a depender do estadiamento, a gente lembrar que existe a associação de quimioterapia e imunoterapia, né, o adjuvante. A importância que a gente, principalmente né, quando a gente fala na mama, principalmente no triplo negativo, pelo prognóstico da presença da gente saber se existe ou não doença residual e da necessidade que a gente precisa de aprimoramento para o tratamento adjuvante. E também da necessidade da importância do manejo a depender de biomarcadores que tantas análises são heterogêneas hoje em dia e que definem tanto o nosso tratamento e escolha do tratamento sistêmico, né, que a gente traz exemplos, como a gente falou com a doutora Filomena, a análise genética do BRCA, a importância de fazer um bom análise de TILs e a sequenciamento de biópsias, né, atrás que a gente fica da mudança do status HER2. Could I ask Rafael? Rafael? Rafael. No, Rafael? R-A-F-A-E-L. Oh, it's Rafael, not Rafael, like Ronaldo or No. No. Okay. Rafael, por favor, déjame preguntarte. So what about in this patient, is there any option in Brazil for tumor mutational analysis? Like, is that available in Brazil to look for something in this tumor that may be totally different than what you were thinking before? Perfeito. Então, eu vou responder em português. A pergunta é em relação a potencialmente fazer um painel mutacional somático. Qual o benefício disso em câncer de mama? A realidade é que, se você olhar o impacto na sobrevida global das informações obtidas a partir de um painel somático em câncer de mama e o consequente tratamento fora de pesquisa clínica, nós não fazemos ninguém viver a mais. Aí você vai dizer, mas eu tive uma paciente que tinha uma mutação amplificadora de HER2 e ela respondeu, ok, é um caso a cada 500, a cada 1000. Eu achei uma mutação de NTRK. Nessa histologia, quase impossível, mas vamos dizer que você acha, ok, é um caso em 2000. Então, a realidade é que, embora eu possa fazer, embora lamentavelmente de vez em quando eu caia na tentação de fazer uma pesquisa de mutações com o sonho dourado de que eu vou ter disponível uma droga que vai mudar a história natural de vida dessa paciente, isto não é verdade, é uma fantasia que a gente cria na nossa cabeça para lidar melhor com a situação terminal da paciente. Isso é diferente na doença luminal. Na doença luminal você poderia dizer, vamos fazer SR1, vamos achar SR1, porque aí eu dou elacestranto. Elacestranto não está disponível, elacestranto provavelmente nunca vai fazer ninguém viver mais tempo. Mesmo, obviamente, estou falando com a mutação de ESR1, talvez aquela paciente que tinha muita duração de inibidor de ciclina com hormonioterapia, se usar elacestrantos, dura mais, talvez aumente um pouco a sobrevida, mas é pouco. PITEM, AKT, Emitor, PI3CA. Tem capivasertib agora, a ver se vai prolongar a vida de alguém. Então, é muito sexy, é muito atrativo, é muito vendável a ideia de que um painel somático vai nos ajudar. Mas a realidade nua e crua é que a gente pode contar nos dedos de meia mão se a gente beneficiou alguma paciente na nossa vida através da resposta de um painel destes e do consequente tratamento. Nos Estados Unidos é completamente diferente, é não aceitável não fazer um painel somático. Por quê? Porque você tem centenas, literalmente, de estudos de fase 1 e 2. Então, para qualquer mutação virtualmente que você encontrar no painel somático, você tem algum estudo aberto em alguma instituição para colocar a paciente lá. E a gente trata de população relativamente afluente, algumas das quais podem ir para os Estados Unidos participar de estudo.
Só para vocês terem uma ideia, o que significa isso? Uma paciente chega em qualquer grande instituição nos Estados Unidos e deixa um cheque calção de $200 mil, dos quais vão ser comidos proporcionalmente aos exames que vão ser repetidos. A ressonância vai ser repetida, o PET scan vai ser repetido, a biópsia vai ser repetida, a imunistoquímica vai ser repetida, o painel molecular provavelmente vai ser repetido e vai se comendo disso. Então, a realidade é que o número de pacientes nossas que têm acesso a isso é ínfimo, 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 e aquelas que têm, elas vão para lá e entram no estudo de fase 1. Estudo de fase 1 não tem por objetivo ver eficácia de droga, tem por objetivo achar dose adequada da droga para futuros fase 2. Ou ela entra no estudo de fase 2. O estudo de fase 2, embora existam alguns randomizados, também não tem uma garantia de que aquilo tem realmente um benefício. Aquilo não necessariamente vai beneficiar a paciente. Então, não é uma coisa simples a paciente, no fim da vida, se mudar para os Estados Unidos para entrar num estudo que, em princípio, pode não beneficiá-la. É muito raro a gente conseguir. Então, a resposta é, no Brasil, embora a gente tenha esses painéis para pulmão, ajuda muito, para outras doenças ajuda muito, o impacto nas nossas pacientes é muito pequeno. Mais alguma pergunta? Então, assim, eu fecho nossa mesa de triplo negativo. Eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado.